pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O assunto de hoje foi muito pedido no vídeo onde eu falei sobre carimbos. Na ocasião eu expliquei o que são carimbos, para que serve e como usá-los. Eu deixo no final deste vídeo a indicação para quem quiser assistir. Hoje eu vou falar sobre as carimbeiras. São elas que permitem que a imagem que está no carimbo seja impressa na superfície. E por isso que é tão importante conhecer as carimbeiras com mais detalhe, porque assim é possível fazer melhor uso de cada uma delas. Na maioria das vezes, todas essas informações que eu vou passar para vocês estão na embalagem da carimbeira. Algumas informações estão na tampa e outras atrás. Para aumentar o tempo de uso das carimbeiras, você deve ter cuidado na hora de guardá-las, de preferência em local seco e protegido da luz direta. E sempre com a esponja virada para baixo. A carimbeira é formada de uma esponja úmida de tinta. A tinta, ela não está na superfície da esponja, ela fica embaixo. Então, para eu manter essa esponja úmida, é importante guardá-la virada para baixo. Tem algumas carimbeiras que vêm com embalagem inteligente, como é o caso dessa aqui. A tinta está guardada nesse compartimento da carimbeira, então aqui está a esponja e a tinta está aqui embaixo. A tampinha dela fica nesse formato aqui, então na hora de guardar, naturalmente já vai fazer o movimento necessário para que mantenha a esponja sempre úmida. Outro modelinho de embalagem inteligente é dessa carimbeira aqui da Stampin'. Inclusive, gente, eu tenho essa carimbeira há mais de 10 anos e ela tá funcionando normalmente. Então, por isso que é importante cuidar do material, porque dura bastante tempo. Como vocês podem ver, aqui tá a esponja, então a tinta vai estar depositada aqui. E ela tem um formato diferente de abertura. Quando eu guardo essa carimbeira, eu vou guardar ela assim. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Tá aqui a esponja, né? E a tintinha tá aqui embaixo. Então, eu vou guardar a carimbeira assim. E eu chamo de inteligente porque eu consigo ver a identificação da cor, saber que cor é, mesmo ela estando guardada. Já essa aqui, que não tem esse formato de embalagem inteligente, eu vou ter que guardar ela nesse formato. Então, eu não vou saber que cor de tinta eu tenho aqui, porque a cor geralmente está escrita na parte superior da carimbeira. E já que estamos falando em embalagem, as carimbeiras se apresentam nos mais variados formatos e tamanhos. É o caso dessa Memento aqui, que tem um formatinho de gota. Já essa da Toque Cri tem esse formato de cubo bem pequenininho. Essa aqui da Stampin' tem um formato bem grande. E a VersaFine se apresenta em uma embalagem de tamanho médio. Essas carimbeiras que vão ter a esponja em um tamanho maior são ideais para serem utilizadas com carimbos maiores, mas é possível sim utilizar um carimbo grande com uma carimbeira bem pequenininha, como é o caso dessa aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão aos poucos molhando toda a imagem do carimbo e depois vocês fazem a carimbada. Claro que se for uma carimbeira de secagem rápida e o carimbo for muito grande, pode ser que não dê tempo de você cobrir toda a imagem que está no carimbo. Para quem faz pouco uso de carimbos, o ideal é comprar essas carimbeiras de tamanho menor. Elas vão ser mais baratas e você também consegue adquirir aí uma quantidade de cores maiores, porque o preço fica mais acessível. As carimbeiras dividem-se em dois tipos: Pigment Ink, que é tinta de pigmento, ou Dye Ink, que são tintas de corantes. As carimbeiras com tinta de pigmento, elas são de secagem lenta. São ideais para serem usadas na hora de fazer um emboss quente. Para quem não sabe o que é o emboss quente, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre este assunto, explicando direitinho. Mas para quem já faz o emboss quente, é sempre importante vocês prestarem atenção se a carimbeira que vocês estão utilizando é uma carimbeira que tenha tinta de pigmento. Porque o ideal para o emboss quente é que a secagem da carimbeira seja de forma mais lenta. Uma carimbeira que tem tinta de pigmento, na hora de imprimir ali a imagem do carimbo para a superfície, ela vai ficar com essa tinta na superfície do papel por mais tempo, o que acaba agregando uma cor mais viva,
mais intensa e sempre muito fiel à cor que está na esponja. Então a cor que você vê na esponja da carimbeira é com certeza aquela cor que vai ficar carimbada. Por saber dessas características é que na hora que eu fui escolher a minha carimbeira de cor branca, eu optei por uma carimbeira que tivesse tinta de pigmento, porque como a tinta fica mais na superfície do papel, o branco acaba ficando bem vivo em papéis escuros. As carimbeiras do tipo dye ink, ou seja, que são tintas de corante, são carimbeiras que secam muito rápido. Elas são rapidamente absorvidas pelo papel, porque na hora de colocar o corante nessa esponja, eu também tenho que colocar água. E a gente sabe que água é absorvido rapidamente pelo papel. Então são carimbeiras de secagem muito rápida. Normalmente a cor modifica. Então a cor que você vê aqui na esponja não é a cor que vai ficar na carimbada. Podem ver, essa minha esponja aqui talvez para vocês até esteja parecendo que é um preto, mas na verdade é um marrom. Aqui parece um marrom bem escuro, mas não, é um marrom bem mais claro do que tá na esponja ali. Por quê? Porque a tinta dessas carimbeiras aqui é uma tinta do tipo corante. O uso de carimbos ele foi amplamente divulgado aqui no Brasil com a chegada do scrapbook e a partir disto várias técnicas foram sendo desenvolvidas. E se você gosta do assunto scrapbook, é importante você saber que eu tenho um perfil para falar sobre este assunto, é o Clube da Joaninha, tem blog com muito passo a passo, página no Facebook e também perfil no Instagram. Me acompanha por lá. E para cada uma dessas técnicas que foram sendo desenvolvidas, existem carimbeiras específicas. Eu vou começar apresentando para vocês as carimbeiras que eu tenho aqui, falando um pouquinho sobre cada uma delas para que vocês possam entender o uso de cada uma. Começo pela carimbeira mais fácil de ser encontrada, porque é de marca nacional, a carimbeira da Toque Crie. Como vocês podem ver, ela não possui nenhum tipo de especificação na embalagem, então eu tive que entrar no site da empresa para ver as características dessa carimbeira. E lá diz o seguinte, que é uma tinta de alta durabilidade, que tem diversas cores, a absorção e a secagem são rápidas, oferecendo melhor rendimento. Podem ser utilizadas em diversos tipos de carimbo e são ideais para trabalhos em scrapbook e scrap decor. Diante dessas informações, eu posso concluir que ela é uma dye ink, já que fala que ela é de secagem rápida. Então, carimbeira da Toque Crie não é boa para fazer emboss quente. Quem está em busca de uma carimbeira para fazer emboss quente, a Toque Crie não é indicada para isso. Acredito também que ela seja à base de água, porque se ela é uma dye ink, provavelmente tem água aqui nessa esponjinha. O que também me mostra que ela não é uma carimbeira boa para fazer aquarela. Tem muitas pessoas que usam as imagens do carimbo para colorir com lápis aquarelável. Então esta carimbeira aqui provavelmente não vai ser boa para isso. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui este carimbo. Pessoal, na hora de carimbar, é a carimbeira que vai de encontro ao carimbo, não é o carimbo que vai de encontro à carimbeira. Dessa forma, vocês conseguem uma imagem bem melhor carimbada e com os traços mais delicados. Então, tá aqui, carimbei. Vocês podem ver que a imagem tá bem falhada, porque esse é um papel especial para aquarela. Então, ele é um papel muito texturizado. Então, por isso que a imagem ficou bem falhada em função dessa textura. Então, agora, enquanto ela seca, eu já vou aproveitar para fazer a limpeza do meu carimbo. É importante a gente sempre fazer a limpeza do carimbo. Inclusive, existem várias formas de limpar os carimbos, né, de maneira correta. Mas, de forma rápida, assim, quando a gente tá precisando fazer uma limpeza rápida, eu sempre recomendo usar os lencinhos umedecidos que quebram um galho muito bom nessas horas. Então, tô aqui com um potinho de água. Deixa eu molhar um pouquinho aqui meu pincel, hidratar ele bem. Vamos ver o que vai acontecer quando essa imagem aqui entrar em contato com a água. Como eu já previa, a água acaba interferindo, né? Mancha toda a imagem, essa imagem acaba sangrando. Então, realmente, não é uma carimbeira nem para emboss quente, nem para aquarela. A
VersaFine é ótima para quem simplesmente quer usar o carimbo de forma simples. Apesar de ter tinta de pigmento, ela tem uma secagem rápida, então ela é uma exceção aí das carimbeiras com tintas de pigmento, porque na maioria das vezes tem secagem lenta. A VersaFine vai ter uma secagem rápida. Por que isso? Porque ela é uma tinta de pigmento, mas a base dela é de óleo natural. E a gente sabe que o papel absorve de forma muito fácil a gordura, então como é óleo, ele acaba absorvendo fácil e a secagem fica bem rápido. Essa carimbeira ela é ideal para ser usada com carimbos que tem muitos detalhes, com carimbos que tem traços bem fininhos. Eu gosto muito dessa carimbeira, eu só lamento que ela não tem uma paleta de cores muito grande. Tem poucas cores dessa carimbeira, mas é uma carimbeira realmente muito boa. Com essa carimbeira também é possível colorir uma imagem com aquarela, porque ela não é a base d'água, então é possível fazer a coloração com aquarela. Vamos ver aqui, carimbar aqui ela, pra gente ver como que ela se comporta com a água. Notem que mesmo no papel texturizado, a carimbada fica bem melhor do que a da Toque Crie, porque ela é realmente uma carimbeira que destaca os traços. Dificilmente, gente, com a VersaFine, uma carimbada vai ficar mal feita, tá? Deixa eu anotar aqui embaixo as marcas, porque depois a gente acaba não lembrando mais. Então, essa aqui é a VersaFine. Agora eu vou pegar a água ali pra gente ver como que ela se comporta. Ó, ela não mancha, então é uma carimbeira que você pode usar com aquarela tranquilamente. A Arquival Ink, ela é uma carimbeira com secagem rápida, ela é resistente à água, então pode ser usada também com a aquarela. E ela tem esse nome de Arquival porque ela é uma carimbeira muito resistente ao desbotamento. Então é ideal quando se tem que carimbar documentos que precisam ficar anos guardados, e é interessante que preservar o que foi carimbado. Essa era uma carimbeira boa para as polícias dos aeroportos usarem na hora de carimbar passaporte, porque com certeza não vai desbotar. Ela tem uma paleta de cores muito rica, então tem várias cores, é bacana por isso. Vem nesse estojinho menor, então também acaba ficando com um preço um pouco mais acessível. Deixa eu carimbar aqui pra gente ver como que ela se comporta em contato com a água. A Arquival Ink, ela é uma carimbeira muito boa de usar, assim, eu acho que as carimbadas em linhas gerais ficam muito boas, as cores ficam bem vivas. Aqui, claro, como eu disse pra vocês, está falhado, porque eu tô utilizando um papel que é todo texturizado, né, um papel bem lisinho, né, mas é uma carimbeira que eu recomendo bastante. Eu digo pra vocês, assim, que a Arquival Ink e a VersaFine são as minhas carimbeiras preferidas, ó. Vou passar a água e também não há nenhum tipo de mancha. Então, sim, dá para ser usado com aquarela. A Arquival Ink é ideal para uso com aquarela. Como ela é uma carimbeira de secagem rápida, a gente não vai poder usar ela, por exemplo, para fazer emboss quente. A Versacolor é a tinta mais versátil na indústria. Ela é também livre de ácido. Nesta carimbeira aqui a gente tem uma tinta de pigmento à base de glicerina, o que ajuda muito a aumentar o tempo de secagem. Então a secagem dela é bem lenta, ideal para ser usada em emboss quente. Tem uma quantidade infinita de cores, o preço é bem acessível porque elas se apresentam nessas embalagens bem pequenininhas. E a carimbada com ela fica bem viva, fica bem intensa, as cores ficam bem legais. Vamos ver como que ela reage com a água. Eu acho que eu nunca utilizei essa carimbeira aqui com água, nem para teste.
Eu uso mais essas carimbeiras mesmo para fazer, para carimbar assim, quando eu quero imagens coloridinhas, porque realmente, né, é uma quantidade de cores aí bem grande. Vamos aqui carimbar então com a Versacolor, para ver como que ela se comporta. Versacolor. Eu adoro essa cor porque não é um preto, é um cinza bem escuro. Talvez aí pra vocês esteja aparecendo como preto, mas é um cinza bem escuro. E eu gosto muito dessa cor. Porque aí eu acho que não fica tão pesada, eu acho que o preto fica tão pesado. Então vamos ver como é que ela reage com a água. Já temos a VersaFine e a Archival Ink aí pra gente usar com a aquarela. Vamos ver, eu não me recordo, gente, se a Versacolor eu já usei alguma vez. Vamos ver. Ó, ela reage com a água, então a Versacolor já não dá para usar para colorir imagem, só realmente para carimbar, e também é muito boa para emboss quente, né? Porque tem uma secagem bem lenta. Carimbeira Brilliance. Essa carimbeira é muito legal, porque ela é ideal para ser usada em superfícies bem lisas, então ela é muito boa para ser usada em foto, acetato, papel vegetal, plástico, aquele papel glossy que tem brilho, o papel colchê, é muito bom usar a Brilliance. Depois que ela seca, ela fica com um efeito bem bonito, assim, um efeito perolado. Ela já não é indicada para o emboss quente, porque ela, apesar de ser de pigmento, ela é a base de resina, então ela acaba secando bem rapidinho. Então, para emboss quente, ela não é muito boa. Vamos ver como que vai ser a reação dela com a água. A Brilliance, gente, tem uma paleta de cores enorme. Tem cores em tons pastel, tem cores peroladas. Então, assim, tem uma gama de cores bem legal. Depois de seca, ela fica com um efeito bem bonito. Vamos ver aqui como ela vai reagir com a água, se dá pra gente usar com aquarela ou não. Ó, também acabou reagindo com a água. Então, por enquanto, só a Archival e a VersaFine que a gente pode usar com aquarela. Versamark é uma carimbeira que dá um efeito muito bacana, ela dá um efeito de marca d'água. Isso mesmo, porque ela é uma carimbeira incolor. Então ela dá esse efeito de marca d'água. Para usar ela é sempre bom que o carimbo esteja bem limpo, porque como a almofadinha dela é incolor, acaba pegando, né, a cor ali do carimbo. Se o carimbo tá sujo, acaba pegando a cor que tá na almofada do carimbo. Deixa eu pegar mais um lencinho umedecido para limpar bem esse carimbo aí, para a gente poder usar a Versamark. Esse efeito de marca d'água que ela dá é bem interessante, eu gosto bastante. O papel escuro fica muito bonito. Caso você manche a esponja ali, porque às vezes o carimbo não estava muito limpo, não tem problema, tá, gente? Não danifica a carimbeira. Mas o ideal, né, é que a gente consiga preservar um pouquinho essa esponja de qualquer cor, porque pode acabar interferindo na hora que a gente vai carimbar com ela. Então vamos lá, o mesmo jeito que a gente usa as outras carimbeiras, a gente também usa essa aqui incolor. Quando a gente passa, a impressão que a gente tem que a esponja tá pegando, porque realmente ela tem meio que uma colinha. Essa carimbeira aqui, a Versamark, inclusive ela é muito boa para usar para emboss quente, porque ela demora para secar. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu espero que sim. Olha que graça que fica. Fica esse efeito de marca d'água muito gracinha, muito bonitinho. Se eu quisesse, eu podia jogar o pozinho de emboss aí para fazer o emboss quente, também ia ficar uma graça. Pessoal, eu acabei de me dar conta que a câmera parou de gravar de repente. Por sorte, eu perdi bem pouquinho do vídeo. Eu só perdi o momento em que eu apresentava para vocês a carimbeira Memento, que é uma carimbeira do tipo da Ink com tinta à base d'água. Então ela é de secagem rápida e esta carimbeira aqui, ela é ideal para uso com marcadores
à base de álcool, como as canetas Copic, Le Plume. Aí eu carimbei aqui, já tinha até escrito, enfim. E agora eu vou testar para vocês verem com o marcador do tipo Le Plume como ela não vai manchar. A gente passa o marcador, então é possível colorir uma imagem carimbada com esta carimbeira aqui, porque a tinta dela permite o uso de marcadores à base de álcool. Vamos ver aqui do outro lado como ela reage com a água. Ai, desculpa, pessoal, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu para a câmera ter parado de gravar. Ainda bem que eu vi, né? Porque podia ter perdido muito mais, ó. Com água ela reage, com os marcadores não. Carimbeiras de Stress Ink são carimbeiras à base d'água, são livres de ácido e elas são ideais para ser usadas para dar um efeito assim de envelhecimento. Tem essa expressão de stress, que significa isso, é envelhecer, dar uma carinha mais vintage. Ela tem uma paleta de cores muito grande, são muitas cores. Eu gosto de usar elas para fazer fundo, como o fundo desse cartão aqui. Eu fiz todo o fundo desse cartão manchadinho com essas carimbeiras aqui. E eu utilizo para isso essa pequena ferramenta, que são esses batedorzinhos, ó, eles têm uma pontinha de espuma e aí são fixados aqui na ponta. E tem um velcrozinho aqui na ponta, né? Então a gente consegue, aí molha na carimbeira e faz esse fundo aí. Eu gosto bastante de usar para fazer esse efeito. Eu não uso muito essas carimbeiras para carimbar imagens. Eu uso mais para dar efeito nos meus projetos. Vamos carimbar ela aqui para vocês verem. Stress Ink tem uma quantidade infinita de cores, assim, são muitas cores mesmo. Eu sempre deixo embaixo dela a esponjinha que eu tô usando, aí uso sempre a mesma. Ó, carimbei, deixa eu escrever aqui pra gente saber aí na nossa amostra. Então, como ela é uma carimbeira à base d'água, provavelmente ela vai reagir com a água. Se ela não reagir, tem alguma coisa bem errada. Né? Ela reage, inclusive tem muitas pessoas que usam essa carimbeira como se fosse meio aquarela para dar esse efeito, porque como ela tem uma paleta de cores muito grande, então ela acaba proporcionando isso para as pessoas. Carimbeira Stazon. Esta carimbeira aqui, ela é a base de solvente. Então, até quando a gente abre ela, ela vem com uma proteção plástica que deve ser mantida e ela tem um cheiro diferente das outras carimbeiras que eu mostrei pra vocês, elas não tem nenhum cheiro. Essa aqui tem um cheirinho, a gente já abre e já sente, porque ela é a base de solvente. Inclusive, ela tem que sempre ser mantida bem fechadinha, porque ela seca muito rápido. Como ela é de solvente, ela seca muito rápido. Mas esta carimbeira tem a possibilidade de você comprar o refil, a tinta em refil e depositar na esponja. Então não precisa comprar uma nova carimbeira, é só comprar a tinta e colocar aqui na esponja que ela volta a funcionar normalmente. Essa esponja fica úmida e a gente consegue utilizar normalmente. Como ela é a base de solvente, ela é ideal para ser usada em superfícies que são não porosas ou semi-porosas, como o metal, o acetato, o plástico, o celofane, o couro, a folha de alumínio, superfície de vidro. Ela não é a melhor opção para o papel. Então a Stazon, ela é uma carimbeira que é para você usar em outros materiais que não o papel. Sim, você pode usar no papel? Pode, mas ela vai ter o melhor resultado quando usada em outros materiais, que não sejam porosos. Como ela é a base de solvente, ela não é tão simples assim de remover do carimbo na hora de fazer a limpeza. Precisa de um produto especial para limpar o carimbo quando usa com ela. Não basta simplesmente água, sabão ou passar o lencinho umedecido. Mas vamos carimbar aqui no papel só para a gente fazer o teste com a água. Usou, gente, já mantém tapadinha, porque realmente a Stazon, ela tem a tendência da tinta se perder muito rápido.
Vou passar aqui um lencinho umedecido só para tirar essa primeira camada de tinta, mas depois tem que passar realmente o produto que é específico para a limpeza dessa carimbeira aqui. E vamos ver como que ela reage com a água. Ó, ela também não mancha, então sim, é uma carimbeira que pode ser usada com aquarela. Então fica a dica aí para quem quer colorir com lápis aquarelável. A gente tem a Archival Ink, a VersaFine e a StaZon, que podem ser usadas com aquarela. Devem existir outras? Provavelmente, né? Mas o importante na hora de escolher uma carimbeira é saber essas características, né? Que elas podem se dividir em carimbeiras com tinta de pigmento e tinta de corante. Então, tinta de pigmento seca de forma mais lenta, tinta de corante vai secar de forma mais rápida. As cores mais vivas, mais intensas, sempre vão ficar com as carimbeiras de tinta de pigmento. As carimbeiras que tem tinta de corante, que são à base d'água, pode ter modificação da cor na hora de passar para o papel. Cuide das suas carimbeiras, guardando sempre a esponja viradinha para baixo. Inclusive, existem esses organizadores que organizam essas carimbeiras aqui de tamanho menorzinho. Tem outros modelos de organizadores de carimbeiras também. Eu utilizo essas caixinhas aqui de metal e essas maiores aqui eu não tenho organizador para elas, então eu guardo em umas caixas plásticas todas viradinhas. As minhas carimbeiras têm muitos anos, duram por muito tempo. Tendo esse cuidado, eu garanto que as de vocês também vai durar por bastante tempo. Me conta aqui nos comentários se eu ajudei vocês a entenderem um pouquinho mais a função de cada carimbeira, se vocês já fazem uso de carimbeira e se vocês têm alguma marca que é a preferida de vocês. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham. A gente segue conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!